Vamos começar já o programa de hoje, como sempre, atualizando os dados da Covid-19 no nosso estado. Nas últimas 24 horas, o Bruno Protásio já tem os dados atualizados, exatamente quantos casos a mais detalhes também pra gente. Daqui a pouquinho também os destaques do nosso Neto Mota, mas eu começo com o meu caro Bruno Protásio com essas informações. Bruno, nós tivemos aí quantos casos a mais nessas 24 horas, hein? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite para todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. Foram 870 casos confirmados pela CESAL nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, então, mais 870 e também mais 17 mortes confirmadas. Então, Alagoas agora possui 48.734 casos confirmados da Covid-19 em todo o estado e chega também à marca de 1.348 mortes. Segundo a CESAL, até o momento são 1.291 casos que estão em investigação e já são mais de 42 mil pessoas recuperadas da doença. Ao todo são 42.051 pessoas que já concluíram o tratamento. Sendo assim, Alagoas possui até agora 6.683 casos ativos. De acordo com as informações do boletim divulgado pela CESAL nessa tarde, 5.115 pessoas estão neste momento fazendo tratamento e estão em isolamento domiciliar e 158 estão internados em leitos públicos e privados. Em relação aos óbitos confirmados nas últimas 24 horas, das 17 vítimas, 5 delas, na verdade, residiam aqui em Maceió, sendo 2 homens e 3 mulheres. Em relação às vítimas do interior, ao todo foram 12 pessoas que moravam no interior de Alagoas, sendo 7 mulheres e 5 homens. Maceió e Arapiraca seguem como os municípios com mais casos confirmados. Até o momento, a capital alagoana tem 19.382 e Arapiraca 4.169. Marechal Deodoro aparece em seguida, só que com um número menor de casos, 1.489. Já em relação à taxa de ocupação dos leitos no estado, nas últimas 24 horas, houve uma leve redução da taxa de ocupação geral, caindo de 39% para 38%. Em relação aos leitos de UTI, houve uma redução mais significativa, saindo de 65% para 60% no boletim que foi divulgado hoje pela Secretaria de Saúde de Alagoas. E isso se deve pela queda do interior do estado em relação aos leitos de UTI para casos graves da doença. Aqui em Maceió, a taxa de ocupação se manteve em 64%. Mas no interior do estado, relacionada à taxa de ocupação dos leitos de UTI, de ontem para hoje, ela caiu de 67% para 54%. Então, foram esses os dados atualizados pela CESAL no boletim desta quinta-feira, Edson. Pois é, importante os dados aí, meu caro Bruno, e a gente falando da questão da ocupação, né? Que bom que a gente teve uma leve queda ainda, né? Caímos aí para 38%, isso computando os leitos como um todo. E a gente sabe que tem muito mais leitos intermediários do que leitos de UTI. Né? Quando a gente compara, como você falou agora, só leitos de UTI, tivemos uma redução, isso é importante, mas ainda estamos aí acima de 60% de ocupação, especificamente de UTI. Mas quando a gente soma todos os leitos disponíveis, essa ocupação está em 37%, 38%, né? Um índice interessante. E outra coisa que eu queria destacar com você também é o número de casos suspeitos, né, Bruno? Ontem a gente tinha falado, passava de 1.500 casos suspeitos. Hoje caiu um pouquinho mais, né? Está na média de 1.200, quer dizer, isso também é um ponto positivo para a gente analisar, né? Verdade, Edson. Quanto a esse índice dos casos suspeitos, para fazer o comparativo, ontem eram 1.536 e hoje já caiu para 1.291. E isso já vem acontecendo também nos últimos dias. A gente está tendo uma variação, mas nessa faixa. O máximo que chegou essa semana de casos suspeitos foi de 1.615. Nós já acompanhamos essa parte de casos em investigação, chegando a mais de 3.000, 2.000 casos por dia. E agora, nessa semana, a gente está vendo essa variação.
Na segunda-feira, 1.615 estavam para ser confirmados. Esse número caiu para 1.476, depois subiu para 1.500 e agora volta a ter uma queda, dessa vez mais significativa, de 1.291 casos, que são aqueles que ainda aguardam a confirmação dos exames, por isso que são colocados como casos suspeitos da Covid-19. Pois é, e no boletim completo, que a gente pode acessar inclusive no site da própria secretaria, ao todo já foram pessoas suspeitas, né, passaram de 100 mil, né, 100 mil casos suspeitos. Desses 100 mil, 48 mil, pode colocar de novo na tela aí, produção, só para a gente colocar em tela cheia aí dos números totais. Desses quase 100 mil, né, aliás, mais de 100 mil, não tenho um número exato agora, mas eu vi agora há pouco no boletim, mais de 100 mil casos suspeitos. Aí dos casos suspeitos, menos da metade, 48.734 foram confirmados, né? Desses, 42.051 pessoas contaminadas com a Covid se curaram, ou seja, o percentual em Alagoas ainda é muito alto em comparação com a média Brasil. Isso é um ponto importante da gente destacar. E o número de mortes, que a gente também tem que destacar, obviamente, 1.348 óbitos. E aí, falando de óbitos, né, a gente pode ver que nesses dias dessa semana, né, Bruno, não sei se você tem esses dados aí, a gente teve essa média de 17 mortes por dia. Eu acho que a gente não teve mais que isso desde segunda-feira. Não tivemos, por exemplo, 18, como na semana passada. Tivemos, semana passada, dias com 21 mortes, né? Essa semana parece-me que estamos nessa média aí de 17 mortes, né? Isso mesmo, é o terceiro dia seguido que o boletim apresenta a confirmação de 17 óbitos nesse intervalo de comparação das últimas 24 horas. Começamos a semana com a segunda-feira apontando 16, de domingo para segunda, e desde então, nos outros dias, a confirmação foi de 17 óbitos, mantendo essa média. Quando passou disso, foi no sábado apenas, com 18 óbitos. Então, tem se mantido mais ou menos entre esses números no intervalo de 24 horas em relação a um número de mortes, que ainda continua elevado, mantendo a cada dia essa faixa, entre 16, 17, chegando a 18, pelo menos é o que a gente vem acompanhando de sexta, sábado da semana de sexta passada, até agora esta quinta-feira, Edson.